Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um caso clínico sobre câncer de próstata e depois sobre câncer de bexiga. É importante, assim, prestar atenção no caso clínico para tentar fazer a correlação com o que a gente vai comentar a respeito da parte teórica, certo? Então, vou botar isso aqui mais para cima, como é que é? Ah, é assim, tá. Paciente, 51 anos, masculino, né, com antecedentes de sintomas de jato urinário inferior, como jato urinário médio, sensação de esvaziamento vesical incompleto e noctúria, 3 vezes por dia, há mais ou menos 2 anos, certo? Então, já tem um já curto, médio, né, aquela sensação que não esvaziou e noctúria. E refere que teve um episódio agudo de retenção urinária há 2 meses, logo depois que fez uma prostatite aguda. E nesse momento ele passou a usar uma sonda vesical de demora. E fez também um tratamento com antibiótico. Bom, o que foi feito? Ele chega da emergência, né? E o pessoal faz a dosagem do PSA, mas na época em que ele teve a retenção urinária, o PSA era de 62, 62. E o controle que ele levou era de 14,2, sendo que 2 anos antes era 2,6, certo? Bastante elevado, né? Bom, o pai teve diagnóstico de câncer de próstata. Então, fizeram o quê? Uma biópsia transretal de próstata, essa foi a conduta, e o diagnóstico veio adenocarcinoma de próstata Gleason 5+4 em todos os fragmentos examinados. No exame físico, como que ele estava? Assim, ó, bom estado geral. O abdômen globoso, flácido, indolor. No toque retal, a próstata era indolor, mas o volume era de 80 gramas, um pouquinho aumentada, e endurecida bilateralmente, sendo que se palpava um nódulo na base à esquerda, tá? Aí eu coloquei essa figura porque vocês viram que é um paciente que chega para consultar com sintomas urinários, que já tem uma história que vem de 2 anos, teve prostatite que foi tratada, teve que usar sonda de demora, um PSA que vem de 62, 14, certo? Que são PSAs altos, uma história familiar positiva, né? E o toque? Bom, vocês sabem que exame de rastreamento se usa muito PSA, em alguns casos, se recomenda o toque retal. Então, a gente tem o reto, né? Tem a bexiga, certo? Vocês estão vendo por essa imagem que aqui a gente tem a próstata, aqui a próstata. Bem nessa localização em que está a bexiga, não existe possibilidade de palpar, assim como nessa outra porção. Então, a gente consegue palpar bem o lobo posterior da próstata. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma lacuna no exame de toque, tá? Embora ele seja importante, porque a maioria das neoplasias, elas acontecem em lobo posterior e em região periférica da próstata. Isso é uma questão estatística e bastante frequente. E enquanto que a hiperplasia, vocês sabem que é mais em torno da uretra. Então, o paciente logo tem os sintomas urinários e dá para tratar logo a hiperplasia. A próstata não, até que ela cause sintomas urinários, ela tem que crescer, demora muito, porque normalmente ocorre em zona periférica. Bom, aqui, ó, o resultado, o valor normal, e isso aqui, esse caso clínico foi retirado de um artigo, certo? Então, era um valor de 2,5 nanogramas por ml. Existem locais que consideram até 4,
mas o ideal, né, o ponto de corte seria até 2, 2,5. O último foi 14,9, tá? Esse paciente, ele fez uma ressonância multiparamétrica da pelve com a próstata, apresentando 82 gramas e uma extensa lesão infiltrativa que acometia ambos, base e ápice, em especial a esquerda e posterior, certo? O comprometimento foi bilateral, também de feixe vasculonervoso. Ambas as vesículas seminais também demonstraram que havia comprometimento nesse exame, e o terço distal da uretra prostática. O paciente tinha linfadenomegalias nas cadeias ilíacas externas, com linfonodos de até 3,9 centímetros. Ele fez cintila óssea, tá? E ele já tinha uma concentração, né, do reagente na asa do ilíaco esquerdo e no acetábulo esquerdo e na região trocantérica do fêmur. Quer dizer, se ele já tem essa marcação na cintilografia, né, é porque ele já deve ter provavelmente metástases nessas localizações. A ressonância multiparamétrica, ela é um exame que tem sido feito bastante hoje em dia, e porque se usa muito a ecografia, né? E com a ecografia transretal se faz a punção, biópsia da próstata. Mas a ressonância multiparamétrica tem mostrado, inclusive em muitos trabalhos, que existe uma concordância entre a região que captou na ressonância, né? Que fez aquela coloração diferente, com a área em que se biopsia. Então, assim, ela cora e naquela área, certo? Se faz a biópsia e existe uma concordância entre os resultados da biópsia com a ressonância multiparamétrica. Tem sido, em vários trabalhos, os resultados têm sido bem bons. A única coisa é que é um exame um pouco desconfortável de ser feito, porque também é transretal, mas é um exame bem bom, tá? Então, eles fizeram nesse paciente. Essa é a cintilografia do paciente, que mostra aqui, ó, que já tem uma hipercaptação, tá? Ó. E essa hipercaptação, ela já vem nos dizer que, infelizmente, o paciente é metastático. Ele tinha um grau 5+4, é um grau alto, tá? E já tem metástase. Então, a forma de lidar com esse paciente já vai ser um pouquinho diferente. E aí a gente tem que fazer esses questionamentos que eu coloquei aqui. Quais os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Como funciona o rastreamento para o câncer de próstata? Qual a importância da graduação histológica de Gleason? Quais as opções de tratamentos, inclusive o radical e os tratamentos que se faz só para melhorar as condições do paciente? Qual o principal e racional princípio do tratamento sistêmico? Que se faz um tratamento sistêmico também. Então, primeira coisa, em termos de epidemiologia, o INCA já publicou a epidemiologia para todos os tipos de câncer, vocês podem acessar na estimativa 2020 e 2022, ela vale para o biênio. E no Brasil se estimam que nesse biênio surjam 65.840 novos casos de câncer de próstata, certo? Continua sendo, depois de pele, não melanoma, né, o principal tipo de câncer em homens aqui no Brasil. A gente tem um risco estimado por regiões. O que dá para ver o seguinte, é que na região norte existem menos casos, depois a sul, e se observou um maior número na nordeste e na centro-oeste. Mudou um pouquinho, tá, em relação ao INCA anterior. O Rio Grande do Sul, ele ainda tinha mais casos, agora já tem menos, mas continua sendo o principal tipo de neoplasia
em homens, tá? Mulheres continua sendo mama. Bom, aqui tem essa distribuição, né, entre ambos os sexos, dá para vocês olharem, vocês veem que o homem é próstata, depois reto, depois pulmão, traqueia e brônquio, mulher é mama, reto, o colo uterino pulou para terceiro lugar, o que é uma coisa assim que me causou assim uma surpresa, porque o colo uterino ele já ocupou o primeiro lugar em mulheres, ele foi para o quinto e foi para o quarto na última estimativa, agora em terceiro no geral, né, no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul ainda permanece em quarto, claro que aqui vocês estão vendo no geral, né, depois tem que ver por regiões. E o pulmão passou então para quarto lugar. Bom, vamos lá. Isso aqui foi só um adendo, porque a gente está falando em próstata, mas acho importante. A patogênese. Bom, existem várias questões genéticas, tá? Que incluem perda de genes supressores, aumento de proto-oncogenes, que causam degeneração da próstata. Com o tempo, a gente sabe que a gente vai tendo mais mutações, e por isso o câncer de próstata ele acontece em pessoas um pouco mais velhas. Os genes supressores que se envolvem nessa patogênese da próstata, eu coloquei para vocês, é o P53, o P21, o P27, o NKX3.1, que a gente tem usado na imunistoquímica também, o PTEN e o RB. Os oncogenes, o BCL2, o CMYC, o EZH2 e o HER2, o HER3 e o HER4. Então, mutação genética, vocês estão vendo aqui, são essas basicamente. Claro que existem outros fatores associados, como alimentação, raça, certo? A principal zona continua sendo a zona periférica, como a gente falou. No início, o paciente pode não ter diagnóstico, assim, um diagnóstico firmado, clínico, porque ele pode não ter a sintomatologia em função de ser uma lesão mais periférica. E em casos avançados, ele apresenta exatamente aquilo que o paciente vinha apresentando e que veio com a queixa naquele caso, que são os sintomas de dificuldade miccional e de obstrução infravesical. Disseminação à distância, ela acontece, numa grande parte das vezes para ossos, tá? Inclusive, ossos da coluna. E significa o seguinte, a gente pode ter uma elevação de PSA exame digital suspeito. E isso seria uma indicação grande para se fazer, então, uma biópsia de próstata. Toda vez que se toca e se vê um nódulo endurecido, tá? É uma indicação, já vai fazer a biópsia. Vocês viram que o paciente aquele do nosso caso, ele tinha um nódulo, né? E esse nódulo, ele foi palpado no exame digital. Coloquei para vocês aqui sintomatologias. A gente sabe que existem sintomas de crescimento local e sintomas já quando a lesão é uma lesão avançada. Os obstrutivos e irritativos representam os sintomas locais. Os obstrutivos, diminuição de jato, gotejamento, sensação de esvaziamento incompleto, e isso vem também com micção em 2 tempos. Os irritativos é aumento de frequência, urgência, tá? Incontinência. Pode ter noctúria também, lógico, que a gente viu que o paciente tinha, né? E quando a lesão já se encontra mais avançada, o paciente vai desenvolver uma dor pélvica, pode ter sangramento, inclusive na urina e nas fezes, existe uma proximidade muito grande entre intestino e próstata, e a invasão local também pode acontecer. Pode ter um edema no escroto, dor lombar, que muitas vezes se associa com metástase óssea, edema de membros, muitas vezes por
compressão de vasos, dor retal e dores ósseas, além da dor lombar em outras regiões. Essas são as sintomatologias, mas com muita frequência o paciente, em estágios iniciais, não tem um sintoma que leve a procurar ajuda médica. Bom, PSA. O que é o PSA? É uma glicoproteína da família das calicreínas e que é produzida pelo epitélio prostático. Pode ser produzida, mas em muito pouca quantidade em outros tecidos, e ela é um marcador órgão específico da próstata. Ela é órgão específico, mas tá, ela não é, como é que eu vou dizer, tão sensível assim, porque ela pode aparecer e a gente dizer, esse cara tem um câncer de próstata, mas ela pode aparecer em outras condições, certo? E tem que ter muito critério para avaliar esse PSA. Tem pacientes que usam medicamentos que interferem com o metabolismo dos androgênios. A finasterida é um, e o pessoal às vezes até usa finasterida que é para crescer cabelo, diminuir a careca. Bom, prostatite aumenta muito o PSA, tá? Então, aquele PSA de 62 do paciente, quando ele teve prostatite, poderia até ser pela prostatite, ou não, tá? Hiperplasia também poderia aumentar, algum trauma na próstata, idade, né? Pode ter um aumento maior do PSA, mas quanto maior, né, o valor do PSA, e quanto maior o tempo que ele se mantém elevado, maior chance dele ter uma neoplasia maligna, certo? Bom, então, a gente viu que o PSA estava elevado. Ele teve prostatite, tudo bem, mas o PSA se manteve elevado. 62 para, era 14 ou 19, agora me falhou, mas ele continua permanecendo elevado. Então, fizeram o toque, viram que o paciente tinha um nódulo, certo? E fizeram a ressonância multiparamétrica, onde foram observados nódulos bilaterais, né, à esquerda e posterior, e foi feita a biópsia. Biópsia de próstata, a gente precisa de uma boa amostragem, pelo menos 12 fragmentos, tá? E a gente tem que ter uma avaliação das 6 regiões, que seria ápice direito, ápice esquerdo, lobo médio direito, lobo médio esquerdo, base direita, base esquerda. Em total, a gente teria que ter pelo menos 12 fragmentos. E os fragmentos, eles têm que ser bons, eles têm que ter pelo menos 1 centímetro, 1,5 cm de extensão, e ele normalmente tem 1 milímetro, né, de diâmetro, são fragmentos pequenos, são feitos com punção, né, com agulha. E eu queria falar uma outra coisa a respeito disso aqui, que a gente vai falando aos poucos, que é a questão biópsia e depois prostatectomia. Mas a gente vai falar na sequência. Bom, se os exames prévios, digamos assim, vocês têm uma forte suspeita, os exames foram negativos, tá? Pode ser realizada uma rebiópsia, certo? Existem condições também que nos levam a fazer uma rebiópsia. Quando a gente dá o diagnóstico para vocês de alteração proliferativa de pequenos ácidos prostáticos, que significa que a gente tem até uns 5, né, ácidos proliferados, e muito, fica uma, como é que eu vou dizer, uma morfologia muito duvidosa, fica indicado fazer uma rebiópsia, tá? É uma das condições. Aqui vocês estão vendo como fica na lâmina, é a foto de uma lâmina com biópsia de próstata. Isso aqui é um corte que foi feito, um selo, como a gente diz no bloco, 2, 3, 4.
E neste bloco haviam 2 fragmentos, mas a gente vê que são 2 fragmentos muito bons, tá? Aqui ele deu uma falhadinha, ó, outra, que foi problema de corte, porque às vezes quando corta tem que aprofundar mais para tirar o excesso de parafina. Mas aqui, ó, o corte ficou muito bom. E nós vamos ter que olhar todos esses cortes, mesmo que esse seja o melhor, né? Como a gente vai aprofundando à medida que vai cortando, o que a gente tem no primeiro selo pode não ser o mesmo do segundo. É muito importante e muitas vezes a gente acaba pedindo para aprofundar o bloco quando se tem dúvida da lesão, tá? Em outras ocasiões tem pouco material, a gente não aprofunda tanto porque precisa do material, de repente, para se fazer uma imunistoquímica, para diferenciar justamente uma área com alteração proliferativa de pequenos ácidos para um adenocarcinoma. Então, vamos lá. Recebi aquela biópsia, né? Vocês têm que colocar em frascos separados, porque senão ninguém vai saber se é direito, se é esquerdo, certo? Então, vão ser, em geral, 6 frascos, tá? Porque são 6 zonas que têm que ser biopsiadas. E nós vamos colocar também blocos separados, consequentemente lâminas separadas, e o diagnóstico vocês vão receber por região. Tem patologistas que fazem um diagnóstico final de todas as regiões, e claro que predomina o que é pior, o grau pior, quando juntam, mas sempre é bom separar por regiões. O patologista que for trabalhar com vocês tem que ser um patologista que separe. Próstata, ápice direita, biópsia, sei lá, vieram 6 fragmentos, tá? Então, eu vou dar adenocarcinoma, eu vou dizer quantos fragmentos estão comprometidos e vou dar em milímetros o total de comprometimento dos fragmentos. Eu posso dar em milímetros ou posso dar em percentual de comprometimento, mas isso é importante de saber, tá? A extensão dos fragmentos. Então, assim, ó, vem o diagnóstico. O diagnóstico, ele se baseia pela diferenciação glandular e padrão arquitetural. O Gleason, ele foi uma pessoa, assim, muito admirável, porque ele lá em 1940 e poucos, porque foi em 59, eu acho que ele fez a graduação, mas ele trabalhava, né, num hospital, e ele começou a observar, não existia graduação para próstata, mas ele começou a observar nas lâminas, que ele olhava uma lâmina e a glândula, ela era uma glândula mais redondinha, que dava para ver bem núcleos, nucleolos. De repente ele via lâminas que eram diferentes, as glândulas mudavam de padrão. E ele fez um estudo grande e lá por 1959 ele fez a primeira graduação, ele foi brilhante, foi ele que fez essa graduação e que se usa até hoje. Fizeram várias modificações, claro, porque surge imunistoquímica, que vai mudando o sentido e elucidando coisas, e tem que se adaptar, mas continua sendo a graduação de Gleason a principal, a única graduação que todos os patologistas no mundo usam. E ele fez essa graduação, teve várias modificações, mas ela só foi aceita pela OMS em 1980, tá? Antes disso não era muito bem aceito, o pessoal não aceitava, tá? Mas ele fez, e fez depois um outro trabalho, que foi um trabalho também de acompanhamento clínico. É muito bacana ler os trabalhos dele, viu? Aconselho que vocês pesquisem, é bem legal de ver a objetividade do trabalho. E vocês lendo o trabalho dele, vocês vão ver que muitos dos nossos de agora, sobre próstata, são baseados naquilo que ele falou, tá?
Então, assim, diferenciação é o padrão arquitetural. Gleason disse, padrão arquitetural. Padrão arquitetural, a gente não utiliza a lente de maior aumento, tá? A gente tem que examinar toda a lâmina, todo o fragmento e graduar. Depois, sim, a gente avalia a citologia, tá? Que são núcleos, nucleolos, mitoses, mas o padrão arquitetural é o principal. De acordo com esse sistema, a gente poderia ter padrões que iriam de 1 a 5, tá? Hoje em dia, a gente já parte do padrão 3, em função de todas as mudanças que eu disse para vocês. O padrão 1 era um padrão que se aproximava muito da próstata normal. E com a imunistoquímica e fazendo estudos retrospectivos, se viu o quê? Que muitos dos adenocarcinomas que tinham padrão 1 eram, na verdade, hiperplasias. Hiperplasias com atipias, certo? O grau 2 já é um grau que alguns patologistas ainda usam e podem usar na prostatectomia, nunca na biópsia, tá? Então, a gente tem esses padrões que foram propostos por Gleason e o score de Gleason, que é o score final, é uma soma de 2 padrões. Então, a gente usa o padrão que é mais frequente, em mais de 50% da nossa amostragem. Então, é o primeiro padrão, tá? E soma este padrão ao segundo score mais frequente, digamos assim, que é menos de 50%, mas mais do que 5%. E aí, a gente tem os scores de Gleason, certo? Que, em tese, eles poderiam variar. Se eu tivesse grau 1 mais 1, poderia ter 2. Mas a gente já tem partido de um score de Gleason, como eu disse para vocês, a gente inicia no 3, então 3 mais 3, 6. De novo, poderia-se usar em prostatectomias o 2, e aí a gente teria um score 5. Ok, tá? É mais ou menos por aí. Então, a gente tem vários padrões glandulares ou vários formatos, entre aspas, de glândulas, e a gente tem o score de Gleason, que é o somatório do padrão que domina a nossa amostra, e o segundo mais frequente. Eles podem ser o mesmo, certo? Quer dizer, tu só vê aquele padrão e um pouquinho de um outro. Então, a gente dobra aquele mais frequente e bota o mesmo. Tipo, 3 mais 3, 4 mais 4, tá? A gente vai ver aqui ainda porque eu tenho as imagens. Bom, a gente viu que o paciente era 5 mais 4, isso dá 9, tá? Já não é muito bom. Macroscopicamente, vocês podem ter aquela biópsia, que são aqueles fragmentos filiformes. Ocasionalmente, o paciente vai fazer uma biópsia por hiperplasia, ou até porque também tem suspeita de câncer, e faz a ressecção transuretral, tá? Pela uretra, e vem esses fragmentos que vocês estão vendo, que a gente costuma pesar todos os fragmentos em conjunto e fazer uns bolinhos dentro daquelas caixinhas que a gente chama de cassetes, fazer uns bolinhos, até 20 gramas a gente coloca 5 cassetes, a partir de 20 gramas, mais ou menos, a gente coloca um cassete a mais, né? Que é para ter uma amostragem grande desta próstata. Quando é feito por hiperplasia, que se faz na hiperplasia, principalmente para aliviar os sintomas miccionais, às vezes não existe suspeita de câncer e a gente encontra como um achado incidental. A gente coloca, inclusive, no laudo para vocês, adenocarcinoma da próstata, achado incidental, que aparece em, sei lá, 5, 10% da amostra que foi enviada. E vocês sabem que isso pode acontecer, né? O paciente pode ter um adeno de próstata e nem saber morrer com isso. Isso foi visto em muitas autópsias. Mas esse é um outro método de diagnóstico, que é a ressecção transuretral.
Aqui eu coloquei uma prostatectomia, uma fatia de uma próstata, tá? Vocês estão vendo que ela é pintada com nanquim, a gente viu isso, a gente vê bem em patologia geral a utilização do nanquim, que é para marcar margens. Na próstata, a gente costuma fazer o seguinte, a gente marca um lobo, todo ele pintado de preto, a gente diz direito. O outro todo de azul, o verde, esquerdo, tá? Enfim, é bom, porque quando a gente olha, já sabe que é direito, já sabe que é esquerdo. Vocês estão vendo nessa macroscopia que aqui, ó, é uma próstata que tem um parênquima esponjoso com pequenas cavidades, a gente tem glândulas, elas secretam, né, conteúdos aqui. E nessa localização se identifica uma área brancacenta, tá? Bem irregular e que parece ser bastante firme. Eu já vou dizendo para vocês que nem sempre é fácil identificar a neoplasia maligna na próstata. E muitas vezes se faz o exame e se olha a próstata e cadê a lesão? E aí a gente tem que cortar aleatoriamente. Uma característica que é top de linha é quando aparece assim um nódulo bem delimitado e bem amarelo. Aí não se tem dúvida que aquilo ali é um nódulo de próstata. Então, eu sempre dizia para o pessoal, quando eu ia ensinar macro, que eu duvido que a maioria das próstatas que o pessoal mede a neoplasia na macro, que realmente tenha conseguido medir correto. Porque a gente não pode dar isso aqui como uma medida definitiva. A próstata ela é heterogênea, a neoplasia, ela pode aparecer em outros cortes de forma irregular, e é assim que vai. Mas a gente recebe a próstata com vesículas seminais, que são pesadas em conjunto, se mede próstata, vesícula seminal, junto também vem ductos deferentes, e aí se faz fatias na próstata, em toda ela, sem retirar, vocês vão ver que depois tem a Prostatec, e a gente vai escolher ali pelo menos 3 fatias inteiras das 3 regiões, né? Pegando lá o ápice, lobo médio e base. Nos Estados Unidos se inclui toda a próstata. Por quê? Porque quanto maior a amostragem, melhor vai ser a nossa acuidade na graduação de Gleason. Justamente porque a neoplasia é heterogênea. Então, se eu tenho mais amostra, eu posso vir a ter algum grau que eu não identifiquei em outro fragmento. E isso aqui do lado, vocês viram, são as vértebras com essas áreas brancacentas que são de metástase, de próstata. Vamos ver o que vem para frente. Histologia. Assim, relembrando então, a gente pode fazer um diagnóstico por biópsia, tá? Tanto guiada por eco quanto por ressonância multiparamétrica, e a gente pode fazer um diagnóstico em ressecção transuretral, ou até quando o pessoal faz uma prostatectomia aberta, como eles chamam, que é a prostatectomia por hiperplasia, de alívio. E a prostatectomia radical costuma ser feita quando a gente já tem o diagnóstico, tá? De adenocarcinoma, que é o que vocês viram. Se usa 3 fatias no mínimo de cada região. Essas fatias são cortadas em quadrantes, que são todo incluídos. Se cortam as margens na uretra proximal ou vesical, na uretra distal ou peniana. Se corta também a junção com vesículas seminais, ductos deferentes. Tudo isso vai ter importância em termos de prognóstico também. Bom, na histologia, coloquei para vocês aqui uma histologia normal da próstata, tá? Vocês estão vendo que ela tem 2 camadinhas de células. Essa aqui que tem um epitélio colunar que secreta substâncias, e aqui, por isso que eu coloquei
a gente tem células que compõem a camada basal, tá? 2 camadinhas, tá? 2 camadinhas. Por que que isso é importante? Se eu dissesse para vocês assim, me conceituem câncer de próstata. Câncer de próstata significa perda da camada basal. Isso aí é fundamental. Por quê? Porque quando há dúvida diagnóstica, se utiliza marcadores de células basais. Esses marcadores também são usados para a mama, que também tem células basais. Essas células são muito importantes. E elas é que definem um carcinoma, a ausência dessas células. Vamos lá. Células basais aqui marcadas pelo 34-beta-12, que vai nos marcar a presença das células, tentando descartar aqui um carcinoma, vocês estão vendo a outra camada, né? E as células basais, olha que bonita, né? A imunistoquímica cola em preto. Além do 34-beta-12, o outro marcador imunistoquímico é o P63, que também marca essas células basais, quando elas estão presentes, e que vão nos guiar dizendo, olha, é benigno, tá? É benigno. Também usado em mama. Certo? Aqui de novo a demonstração, essa é uma glândula um pouquinho dilatada, um pouco mais difícil de ver que ela tem 2 camadas, mas tem, e na imunistoquímica dá para perceber que existe, tá? Existe célula basal e, portanto, ela tende a ser benigna. Eu não vou dizer para vocês que existem situações, porque a gente usa um painel triplo. Pode usar também o NKX3 ali, que eu falei para vocês. Mas um painelzinho comum que se utiliza são esses 2 marcadores, 34-beta-12 e P63, que vão nos guiar para algo benigno, e a racemase, que marca células malignas. Claro que já aconteceu do painel ser uma coisa que não fecha, né? A gente ter as 2 marcações para P63 e racemase também positiva. É um enrosco daí para fazer o diagnóstico. É um enrosco, a gente tem que ter um jogo para fazer o laudo, mas pode acontecer. Na maior parte das vezes se resolve. Vocês estão vendo aqui, ó, essas células agora, elas só têm o que a gente diz, uma camada. Uma camada. E vocês podem ver que a gente já tem alterações citológicas importantes, porque um núcleo maior que citoplasma, nucleolo evidente, tá? Hipercromasia eu já falei. Estou tentando ver se tem mitose, mas tá difícil. Aqui, ó. Padrão infiltrativo é um dos critérios. Por exemplo, o estroma e a glândula invadindo o estroma. Isso é um padrão infiltrativo, claro. Porque existe o adenocarcinoma ductal in situ da próstata. E é mais raro, claro, mas ele é um diagnóstico que tem que ser pensado. Então, padrão infiltrativo, ausência de células basais, não tem. Características nucleares, tipo nucleolos evidentes, arranjos glomeruloides, que nós vamos ver na próxima lâmina, em que a glândula, ela faz um formatinho que ela lembra um glomérulo, não é um glomérulo, mas lembra. Micronódulos hialinos que podemos encontrar, que são achados mais indiretos, mas pode ter. Permeação neural é um achado fundamental, porque a gente pode ter uma biópsia, ter dúvidas se a glândula é maligna ou não, e encontrar um nervo e esse nervo comprometido. Bom, fechamos o diagnóstico de adeno, tá? Permeação neural ou perineural.
Invasão periprostática, aí já é uma invasão além da próstata, certo? A próstata não tem uma cápsula verdadeira, ela tem uma pseudocápsula que pode estar comprometida e pode se estender. E a gente chama de tecidos extraprostáticos, aquele tecidinho adiposo na volta e aquele músculo que existe também em torno da próstata. São os tecidos extraprostáticos que representam um fator prognóstico bem importante. Podemos ter cristalóide, mucina, fenda, nucleolo múltiplo, tudo isso. Mas vocês vão ver aqui comigo. Aqui, eu vou mostrar, eu sou do contra. Aqui a gente tem mucina, é uma glândula que está produzindo muco dentro dela. Aqui são as inclusões hialinas que podem acompanhar os carcinomas. Ele parece muito tranquilo, né? Essa glândula, vocês estão vendo, né? Tem um citoplasma amplo aqui da glândula secretora, mas só tem uma camada. Aqui também, só tem uma camada, não temos células basais. E esse é o nosso arranjo glomeruloide, olha que bonito, tá? Ele indica um grau bem alto, e aqui a gente já está demonstrando as características citológicas que nós vimos na outra lâmina, de um núcleo aumentado, hipercromático, ausência de polaridade das células. Bom, aí eu resolvi partir já do grau, que é o grau indicado para vocês, do padrão 3. Então, Gleason nos deu o padrão 1, padrão 2, 3, 4, muitos padrões. Bom, primeira coisa que vocês estão vendo aqui, essa glândula, padrão 3, toda ela é 3, então a gente dobrou, fez 3 mais 3. Vamos supor que só isso fosse a nossa amostra, tá? O que acontece? As glândulas, elas têm um formato bem definido. Elas são arredondadas, um pouco ovais, tá? O lúmen, às vezes, está um pouco alterado, né? Mas a gente identifica bem a glândula, ela ainda é bem diferenciada, digamos, muito semelhante à glândula de origem dela. Mas já tem hipercromasia nuclear, um núcleo aumentado, só que não tem a nossa camada basal. Então, esse grau 3, né, ele é um grau mais baixo. Deixa eu ver se eu tenho outro 3. Aqui, ó, é uma biópsia, tá? E o que vocês estão vendo nessa biópsia? Essas glândulas, uma junto da outra, que vão, parece que se juntando uma próxima da outra, a gente chama back to back, que é o que eu botei, o que eu coloquei aqui, tá? Vocês estão vendo que tem glândulas com tamanho um pouco maior, glândulas menores, umas glândulas que a gente identifica bem à luz, e uma camadinha só. Aqui são células inflamatórias, tá? Então, esta próstata, eu dou 3 mais 3. E esse 3 mais 3, ele tem um prognóstico melhor que os outros graus. Inclusive, um 3 mais 3, se ele tiver confinado na próstata, não estiver envolvendo nada, ele é considerado como potencialmente curável. 3 mais 3. Eu coloquei 4 mais 4 aqui, que é para a gente ver como é que é esse padrão, tá? Mas a gente pode ter combinações. Vocês veem aqui, ó, que ele fica 8, né, no total. A gente ainda tem glândulas bem definidas, mas a gente tem o que se chama de aspecto cribriforme, tá? Esse aspecto cribriforme é que as glândulas, elas ficam como que formando um grupo com glândulas apresentando esses espaços aqui, esses espaços glandulares, tá? Estão infiltrando o estroma. Isso aqui não é um grande aumento para a gente fazer uma avaliação de núcleo, mas é para se fazer avaliação arquitetural. Então, esse padrão cribriforme, antigamente, ele já foi chamado de 3 por Gleason. E isso foi alterado, não lembro se em 1974, me parece. Ou 80. Agora não me lembro. Ou em 2005.
Ih, nós vamos ter que revisar. Mas, enfim, ele já foi 3, mas caracteristicamente agora, na nossa ISUP de 2016, 4, tá? Quando é cribrifório. Existe outro padrão 4, que é esse que vocês estão vendo, que eu botei aqui, que é a fusão. As glândulas ficam fusionadas, vão formando cordões, um padrão que a gente chama, às vezes, até de sólido, e dificilmente a gente consegue identificar luz glandular para dizer que é uma glândula, mas ainda se consegue. Então, a gente gradua como 4, tá? É outro 4, aqui tudo é 4 mais 4. E o padrão 5, que é o pior, tá? No padrão 5, as glândulas, elas ficam, como é que eu vou dizer? Elas se somem. Vocês estão vendo aqui, né, que não dá para identificar a glândula. Talvez tivesse algum esboço em algum lugar, como aqui. Eu não defino glândulas, eu tenho células malignas, né? Olha a mitose que bonita. Núcleos de tamanhos aumentados, muita mitose, é um padrão totalmente sólido, muito agressivo, tá? Eu posso ter nesse padrão um comedocarcinoma. O que é um comedocarcinoma? É quando eu tenho áreas com glândula com necrose. E pode haver uma confusão também com carcinoma do urotélio da bexiga. A gente pensa assim, puxa, será que isso não é urotelial? Pô. E aí nós vamos ter que fazer um diferencial entre adeno de bexiga e adeno de próstata e carcinoma urotelial na bexiga. É uma outra associação que pode acontecer. Esse é o pior grau, né? Pior de todos. Então, a OMS e a ISUP de 2016, o que fizeram? Eles fizeram um estudo muito grande, 1.000, 2.000 pacientes, para fazer avaliação prognóstica desses scores de Gleason. E aí eles fizeram 5 grupos nessa ISUP, tá? A ISUP, ela é a Sociedade Internacional de Patologistas Urológicos, que junto com a OMS em 2016 se reuniram e resolveram fazer, então, esse grupo. Bom, quando a gente tem 3 mais 3, a gente tem score de Gleason 6. É o score que mais predomina em 96% dos casos, e esse é o grupo 1, que é o potencialmente curável, o de melhor prognóstico. A gente pode ter o 3 mais 4, que aparece em 88% dos casos, é Gleason 7, mas está no grupo 2. E a gente pode ter 4 mais 3, também 7, 63% dos casos é o grupo 3. Por que esse aqui foi dividido? De novo, o pessoal foi fazendo muitos trabalhos e foi vendo que o 4, quando presente, ele também tem um prognóstico pior. Então, quando ele predomina, ele entra num grupo que já é um grupo mais alto, né? O grupo 3, tá? 4 mais 4 é score 8, ficou no grupo 4 sozinho, aparece em 48% dos casos. E o grupo 5 são todos aqueles que, se a gente somar, né, os scores, a soma final vai dar 9 ou 10, que é 26% dos casos e é o de pior prognóstico. Inclusive, existiu em algum momento, lá por 2010, uma tendência a chamar o 5, em função da agressividade, de um terceiro padrão, porque o Gleason fez o padrão, o score 1, o padrão 1 e um padrão 2, tá? Bom, que nos dá o score final. Então, a gente teria um terceiro padrão, que seria o grau terciário, mas ele não vingou também, porque não modificou muito. O que às vezes os patologistas podem fazer, e vocês receberem nos laudos, é, em prostatectomias,
a gente colocar grau, sei lá, 4 mais 3 de Gleason, score 7, categoria da ISUP grupo 3, e fazer uma referência, presença de grau 5 em menos de 5% de toda a amostra. Pode fazer se quiser. Outra coisa, em biópsias, era isso que eu falei quando a gente estava em biópsias, que eu queria comentar. Em biópsias, se tiver grau 5, mesmo que em muito pouca quantidade, ele tem que entrar no score. E é muito desconfortante. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, em todos os fragmentos da biópsia, eu posso ter grau 3 mais 4, e lá num pedacinho, né, eu tenho um grau 5, e ele vai entrar. E aí muda. Porque se eu fizer 5 mais 4, o que eu tenho? Já tenho 9, e o meu grupo vai ser 5. E aí, quando vem a prostatectomia, que a amostragem é maior, e a gente inclui mais, esses 5 se dissolver no meio do caminho, e mudar o que eu dei na biópsia. Então, eu dei um grau 9, e na biópsia esse grau baixou para 7, porque eu tinha, na verdade, 4 mais 3, e o 5 representava menos de 5%. Tá? E isso acontece muito, essa discordância entre o diagnóstico da biópsia e o diagnóstico da prostatectomia. E é bom que vocês saibam, porque já aconteceu de doutorandos irem conversar comigo, porque os pacientes questionaram como é que o meu diagnóstico na biópsia ou era tal e agora na prostatectomia é esse, né? Porque ele vai receber uma notícia boa ou uma ruim. Olha, o seu grau aumentou, né? Ou o seu grau diminuiu, entende? Porque eu posso ter dado um 3 mais 5, 8, e de repente ele era totalmente 3 mais 3 e um 5 perdido. Né? E essa mudança do grau fica confusa do paciente entender, mas é uma questão de amostragem. A biópsia tem uma amostragem muito menor em relação à amostragem da prostatectomia. E pode ter diagnósticos que não se batem aí. Eu sempre tive muito receio, mas a gente acaba tendo que colocar por recomendação dessas duas entidades os 5 na biópsia. Vamos lá. Então, aqui eu botei alguns fatores de risco, o antecedente familiar, também a expectativa de vida, porque vocês vão ter que pensar muito o tipo de tratamento se o paciente tem 50 anos ou 80 anos, certo? Todos os homens acima de 50 deveriam realizar um exame de próstata, PSA, por exemplo. Pacientes de raça negra, que tem mais câncer de próstata, ou que tem antecedente familiar, principalmente de primeiro grau, né? Devem fazer um rastreamento um pouco antes, a partir dos 45 anos. E a data limite para se fazer rastreamento de câncer vai até 75 anos, certo? Depois pode reduzir esse rastreamento e quando a expectativa de vida já é menor, inferior a 10, não tem por que também ficar rastreando. É o que diz, né, o nosso INCA e é o que a gente tem que fazer. O estadiamento, ele vai nos dar... Aqui não era para ser estadiamento, era para ser fatores prognósticos, eu inverti, tá? Então, assim, os fatores prognósticos, a gente tem o estadiamento, que é o TNM, vocês vão lembrar que é tumor, tamanho ou extensão, linfonodos e metástases. O score de Gleason, ele é um fator prognóstico importante. O risco de recidiva, que a gente chama recidiva bioquímica, que são as elevações de PSA, e que já se fazem 1 a 2 meses após, né, o procedimento cirúrgico, ele pode já nos indicar se houve uma recidiva ou se de repente ficou um pedacinho lá de câncer,
porque daí o PSA vai aumentar, né? Tem que se fazer até há 5 anos. Ainda, como fatores prognósticos, além de estadiamento, score de Gleason e recidiva bioquímica, a gente tem fatores relacionados ao nosso próprio exame, como margens, né, se estão comprometidas ou não, invasão de vesículas seminais, extensão extraprostática, invasão perineural ou angiolinfática e presença de metástases, óbvio, tá? O nosso laudo sempre tem que constar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Quem não fizer isso, vocês não peguem esse patologista, tá? O patologista tem que colocar o tipo de adeno. Você sabe que o principal tipo de adeno é o acinar usual, 90%. Existem outros tipos, como o ductal, que eu até comentei com vocês. O score de Gleason, a categoria da ISUP, tá? Isso na Prostatec. Tem que dizer se tem extensão, e essa extensão extraprostática, vocês têm que dizer de quantos milímetros ela é, qual o componente que está fazendo essa extensão e a localização, se é no lobo, no ápice esquerdo, no ápice direito. Idem para margens. Se as margens forem comprometidas, tanto a radial quanto as uretrais, tem que ser colocado por qual componente ela foi comprometida e a extensão em milímetros, tá? Na radial, a localização também. Vesículas seminais são importantes, devem ser referenciadas. Invasão linfática e perineural, a gente coloca no laudo também. A gente coloca ductos deferentes, se estão comprometidos ou não estão. São vários quesitos, olha lá. E para falar do tamanho do tumor, no nosso laudo, existem várias maneiras. Alguns colocam como volume total de neoplasia, e outros colocam, por exemplo, a neoplasia está presente no lobo direito, no ápice direito, medindo microscopicamente, tanto. E depois, no final, colocar um percentual de fragmentos positivos, percentual de fragmentos cortados, percentual de fragmentos positivos, certo? E o percentual de neoplasia total, de volume. Essa também é uma outra recomendação. São duas formas. Mas o urologista tem que saber disso. Aqui, olha que foto linda, linda. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Isso, isso. São nervos, tá? E o que acontece? Olha que bonito esse nervo aqui, ó, todo rodeado por glândulas. Isso é invasão perineural. Olha que bonito. Bonito, né? Muito bonito, muito bonito. Aqui era para demonstrar também uma invasão, mas essa foto eu já não gostei muito. Margens que eu botei aqui. Aqui é uma margem negativa, tá? Vocês estão vendo que tem a tinta. Dá para perceber que aqui tem um ninho de neoplasia, aqui uma uma invasão perineural. Aparentemente são glândulas. Como é que eu vou dizer para vocês? 3, tá? Aqui tem nervo também, mas a margem circunferencial está negativa. Isso é tecido extraprostático, e vocês veem as glândulas, extensão extraprostática. Dizem lá nos livros que a forma mais definitiva para nós, na lâmina, é quando tem glândula no adiposo, porque às vezes tem o músculo, a gente fica na dúvida, tem muito nervo, mas esse é padrão. Também, se já invadiu vesícula seminal, também já tem extensão. Tá? São duas coisas. E aqui a invasão de vesículas seminais, ó, é outra coisa bacana. Vocês veem as glândulas das vesículas seminais normais, certo? Muito bonita.
E vocês estão vendo que aqui é menor aumento, tá? Então, essa neoplasia, que é um padrão 4, vem invadindo vesícula seminal, que vocês estão vendo melhor aqui, ó, tá? Que o padrão 4 invadindo. E, olha só aqui, ó, pegou a transição, vesícula seminal e a invasão. A gente coloca a presença de invasão de vesícula seminal direita, esquerda livre, ou de ambas as vesículas seminais. Para se estadiar, se usa, que vocês já viram ali, né? Cintilografia óssea. E se usa a cintila nos pacientes que têm um PSA muito alto, ou que tiveram na ISUP grau maior que 3+3, que sejam T3 ou T4, que já tenham dor óssea, recidiva bioquímica. A ressonância magnética, ela é outro exame que dá para se fazer para estadiar também, né? Mas também para diagnóstico. Vocês viram que a gente faz o diagnóstico e o estadiamento vai nos dar aquele estadiamento local que a gente já viu, o paciente viu no nosso caso clínico, que era bilateral e que existia envolvimento de linfonodos. Vocês lembram, né? Enfim. Vigilância ativa também é utilizada em algumas situações, e vai nos ajudar tudo isso a fazer o nosso planejamento. Se é vigilância, se é cirúrgico, por exemplo, tá? Olha que bonito, eu fiz questão de mostrar essa ressonância multiparamétrica para vocês, a próstata, né? Aqui ela marcou porque usa difusão de líquidos. Isso mais ou menos eu sei porque eu participei de um trabalho de uma mestranda da PUC, que ela fazia essas ressonâncias multiparamétricas, estavam recém surgindo aqui em Porto Alegre, e ela quis pegar, né, os nossos laudos de próstata. Então, eu olhava as próstatas para ela. E vocês olhem que bacana. Aqui está a próstata, exatamente aquela. Olhem a lesão, no mesmo formatinho ali, ó. E aqui a microscopia. Vocês estão vendo que aqui a lesão ela é mal delimitada, mas a gente vê que é firme e ela é um pouquinho mais amareladinha. E está comprometendo aqui, ó, provavelmente uretra. E talvez tenha extensão. Isso se confirma na micro. Aparentemente, neste corte, né? Então, eu acho que a ressonância multiparamétrica vem sendo um método bem estudado. Acho que vai ser importante, tanto para se fazer o diagnóstico, quer dizer, saber em que área se coleta, né? Como também para prognóstico, como a gente viu, mas é bem bacana. O tratamento, patologista não faz tratamento, mas assim, em linhas gerais, quando a lesão é localizada, não tem extensão, extracapsular, eu não gosto de falar, é extraprostática, ou para vesículas seminais, ou para linfonodos regionais, aqui ilíacos e obturadores, direito e esquerdo, né? E metástases, se faz um tratamento, depende, se faz uma terapia de preservação, que seria a conduta expectante, com vigilância ativa, ou uma terapia focal, né, com rádio, ou prostatectomia radical, seguida de braquiterapia, radioterapia. O padrão ouro continua sendo a prostatectomia radical, mas alguns pacientes podem se beneficiar, é o que dizem nos artigos, porque eu não faço clínica, com essa conduta expectante. 45% dos casos localizados, detectados por PSA, não vão se beneficiar com tratamento radical. Então, tem que pensar, tá? Depende muito da expectativa de vida, se é uma pessoa que ainda tem muito para viver, né? Das características do tumor, está confinado, não está confinado.
e da intenção, né? Nós vamos fazer um tratamento paliativo, que também pode acontecer em pessoas mais velhas, ou um tratamento curativo. A vigilância ativa, ela vai poupar os pacientes que tenham uma expectativa maior que 10 anos, né? De morbidades, porque a prostatectomia radical traz morbidades, né? Traz incontinência, traz impotência. Então, assim, aqui, esses critérios de inclusão, né? O estadiamento 1, um Gleason de 6, ou menor que 6, um PSA baixo, né? E no máximo, por isso que é importante lá na biópsia os fragmentos. 2 fragmentos positivos com até 50% de acometimento de cada fragmento, certo? Por isso que a gente tem que dividir nas biópsias. Ápice direito, 2 fragmentos, presente em 1 de 2, medindo tanto, certo? Porque vai depender a conduta para essa vigilância ativa. Então, se faz um calendário bem definidinho, com exames de toque, teste de PSA, varredura com a ressonância e rebiópsias. Não sei exatamente como, em datas, acontece esse calendário, tá? Acontece. E prostatectomia radical, como eu tinha falado, ela é o padrão ouro, se localizar e se tem a expectativa acima de 10 anos. Se faz remoção da próstata e vesículas seminais na prostatectomia radical e uma anastomose entre uretra e colo vesical. Esta prostatectomia radical, o pessoal faz por vias ou retropúbica aberta, ou perineal, ou videolaparoscópica, ou, o mais moderno, por cirurgia robótica. Tratamento com radioterapia. Ali a gente viu a vigilância. A radioterapia externa se usa para o câncer localizado, naqueles pacientes que têm risco cirúrgico, tá? E se usa, muitas vezes, a terapia hormonal adjuvante, a radioterapia, também nos pacientes com a doença localizada. O tratamento com hormonal, com androgênio, quis dizer, com andrônio, o tratamento androgênico, que a gente vai fazer uma terapia de privação, a gente pode fazer a supressão na secreção ou a inibição. Os efeitos colaterais usando esses medicamentos que vão inibir o androgênio, eles diminuem também libido, podem causar disfunção erétil, pode causar fogacho, imagina homem com fogacho como mulher na menopausa, né? O paciente pode engordar, perder massa muscular, ter ginecomastia e ter problemas vasculares, cardiovasculares, né? Se usa agonistas do LH-RH, que ele atua na hipófise, né, e inibe a produção do LH e da testosterona, certo? Que vai cair bastante os níveis de hormônios. Esse quadro, ele é legal para doença localizada, tá? Vocês podem olhar depois e podem também conferir com os livros de clínica urológica de vocês. É bem importante. A disseminação é assim, ó, existe uma disseminação local, que a gente comentou, uretra, vesículas seminais, colo e trígono vesical, parede do reto. O reto está logo ali, pode invadir reto, pode invadir bexiga, tá? Extensão extraprostática e de vesículas seminais aumenta o risco de metástase. Por isso que ela é um fator prognóstico bem importante. E vou dizer para vocês uma coisa, quando a gente tem, às vezes, assim, adeno em reto e pouco diferenciado, e o paciente já teve metástase, vamos pôr, metástase em osso, não é muito comum o reto fazer isso, e teve câncer de próstata, a gente precisa fazer um painel imunistoquímico que faça a diferenciação entre câncer de intestino, CDX2, que tem que ser positivo, e câncer de próstata. E a gente pode usar um outro marcador, a gente pode usar o PSA,
A gente pode usar também a racemase, né, o NKX3, para ver, essa lesão aqui, afinal, o paciente tem câncer ou teve câncer de próstata. Isso aqui é do reto mesmo ou não? Assim como na bexiga, né? Que a gente já viu que um padrão 5 pode lembrar um padrão urotelial. E aí tem que fazer o diagnóstico diferencial, se usa muito GATA3 para bexiga, tá? Para urotélio, normalmente já ajuda. Tem metástases linfáticas para obturadores, ilíacos pré-sacrais, paraórticos, hipogástricos, metástases ósseas, que são osteoblásticas e líticas, 70% para pelve, vértebras e costelas. A gente viu, o coitado do paciente tinha, né, na pelve. Para vísceras, é pulmão, em 25% dos casos. Pulmão, como sempre, é o top, e fígado, porque eles têm circulação dupla. Suprarrenal, pleura e rim. Tá? Então, eu gostaria de fazer um resumo aqui para vocês dos pontos importantes. Câncer localizado, temos que estimar os grupos de risco e o prognóstico. Prostatectomia radical é padrão ouro para quem está saudável, que tem maior expectativa de vida e que tem uma lesão localizada. Radioterapia se utiliza mais em idosos, ou que tem contraindicação, ou que não queiram fazer a cirurgia, certo? PSA é órgão específico e nos ajuda muito a detectar o câncer precoce. A biópsia está indicada quando o toque digital é suspeito ou quando a gente tem aquela alteração que eu falei para vocês, um PSA alto e que se mantém alto. Principais fatores prognósticos, estadiamento, score de Gleason, níveis de PSA, além dos outros. Tá? Aqui é um resumo em relação aos tratamentos. Para o câncer avançado, privação androgênica, né? Inclusive, muitas vezes o pessoal também faz a castração com uma orquiectomia subagogínea bilateral. Quimioterapia pode ganhar sobrevida, melhorar bastante nos pacientes que não querem fazer castração. Que mais? Terapia de privação androgênica, vigilância ativa. E tem uma outra coisa, pessoal, já existem estudos tentando levar ao uso de imunoterapia, tá? Para o câncer de próstata. Aqui, ó, é uma aula que eu já tinha gravada, em que a gente vê a próstata, as vesículas seminais. Primeira coisa, aqui, ó, temos a uretra proximal, uretra distal. Essa próstata vai ser pesada, junto com as vesículas seminais. Se mede a próstata, se dá 3 medidas, tá? Vamos ver como é que tá, que aqui eu posso acelerar. E se pinta toda a superfície. De preferência, um lado de uma cor, o outro lado de outra, que é o que o nosso macroscopista vai fazer. Ele foi pesar a peça, depois ele vai medir a peça. Opa. Ó, ele vai medir. Tá? Ele tá dando as 3 medidas da próstata. Ele mediu 2 vezes para confirmar. E sempre se tem em laboratórios laudos pré, o que vocês estão vendo ali que ele está anotando, laudos com lacunas para a gente. O macroscopista, por exemplo, está fazendo o exame, vai demorar muito se ele for descrever na mão. Então, a gente tem no computador e depois na digitação é só. Né? Agora eles estão fazendo isso aqui, ó, porque essa gravação minha é um pouco antiga. Eles estão fazendo direto, tem as folhinhas foram colocadas no computador, então ele faz direto, né? Não usa mais o lápis para escrever. Ó, ele fez uma cateterização com a guia, né? Por causa para visualizar bem as uretras,
E aí, ele vai pintar, né? Vai pintar para nós aí. Ele pegou o nanquim, acho que é o preto primeiro, ou é o azul, verde? Eles adoram o nanquim colorido. Eu acho que esse aí é o nanquim colorido. É. Pinta tudo, até as vesículas seminais e tal e coisa. Né? E define depois para o patologista lá na requisição que o lado direito é o verde, o lado esquerdo é o preto, ou vice-versa. Mas é importante, é bom fazer isso aí. A gente começa a ter uma noção grande. Agora ele pegou o outro nanquim, ele está pintando, e nós podemos adiantar um pouquinho enquanto ele termina a sua pintura. Uhum. Vamos ver. Já ficou com a mão toda suja. Muito bem. Aí ele vai colocar um fixador de nanquim, que é ácido acético, tá? Para o nanquim ficar bem fixado e durante o processamento histológico, que passa por álcool, xilol, parafina, não se perder a pintura, né? Manter ali grudadinha. Então ele pintou de azul e preto. Ele está secando bem, também é importante. E eu costumo fazer sempre a retirada das vesículas, das uretras, antes de fazer a fatia da próstata. Eu acho que fica muito ruim de tirar, porque a recomendação é retirar as uretras em cone, tipo esses cone laranjinha aí da rua. Então, se tira toda ali aquela circunferênciazinha, formando um cone para dentro. E todo esse tecido tem que ser cortado e incluído em parafina para ser examinado. Por quê? O que eu tenho deste lado da margem pode não ser o mesmo deste, né? Então, não posso afirmar que a margem é livre se eu não tiver toda ela ali. Claro que vocês vão me perguntar, mas a radial não é assim. É, exatamente, a radial não é assim. Quando dá para ver que a lesão chega próximo da radial, a gente procura fazer cortes nessa radial, né? Mas por isso que nos Estados Unidos é IT, inclusão total, tá? Então ele vai fazer isso com as duas margens uretrais, fica bem bonita assim, né, cortadinha. Claro que às vezes se quebra, a gente não consegue cortar, às vezes tem uma próstata imensa que vem toda lacerada, o cirurgião pode não conseguir tirar inteira e vem aos pedaços, aí a nossa margem radial não dá para ser relatada, porque quando tem fragmento, uma peça fragmentada, a gente não tem como dizer categoricamente que a margem é livre. Vocês estão vendo, ele tirou, ó, tá? Tirou toda a margenzinha. E as uretras, deixa a próstata ali, fica ali, não mexe com quem tá quieto. Ele cortou todinha. Estão vendo, né? A gente vai perceber que tem a tinta aqui, ó, e aquele pedacinho branquinho, olha que amor aqui, ó. E a gente vai conseguir ver se tem neoplasia naquela tinta ou não, para dizer se a margem é comprometida, por qual componente e quantos milímetros. E se coloca a proximal num cassete, a distal no outro. Aqui ele colocou em 2, porque a gente não pode botar muito fragmento no mesmo cassete, tá? Tem que, porque senão fica muito ruim na hora de incluir, de fazer o corte. Então, Luquinhas está, vamos lá, ó, já toda cortada. Opa, o que aconteceu? O que a pessoa fez aqui? Vamos lá. Eu estava tentando acelerar e acelerei demais.
Aqui, ó. Tá, ele tá com tudo ali. O próximo passo vai ser fatiar a próstata, tá? Que foi aquilo que eu disse para vocês. Ele faz, agora, o ideal é se fazer com uma faca. Hoje em dia o pessoal gosta de usar essa navalha aí, ó. Essa navalha aqui, ó. Ela chama-se navalha, para mim, crótomo. Mas os macroscopistas usam na macroscopia. Então, ele vai fatiar, assim, de meio milímetro. Eu gosto que preserve aqui, ó, essa junção um pouquinho, para depois a gente fazer um corte, tipo, da próstata para a vesícula seminal, né? Para ver se ela está indo por extensão. Ó, se fatia toda ela e se olha todos os fragmentos. E depois vai se escolher, né? Um fragmento do ápice, logo médio e base. E os 3 serão incluídos na totalidade. Já está quase no fim o nosso exame da próstata. Ah, lá parece ter um nódulo branquinho lá. Esse exame completinho, assim, passo a passo, eu tenho no YouTube, né, como próstata, ó, tá passando um por um. Aqui provavelmente tem uma lesão. Vocês viram que não é tão fácil, ó, tá? Isso aqui é uma área de lesão. Né? Mas a gente tem outros nódulos que são de hiperplasia, que pode causar confusão. Mas acho que ali tem neoplasia. Então, a gente procura, dentro da localização entre ápice, lobo médio e base, escolher o fragmento que tem a lesão, lógico. Tá? Então, aqui é um fragmento que vai ser o fragmento aceitável para nós. Daí, pessoal, eu acho que aqui não é a repetição, né? É que tinha o corte da vesícula seminal. Onde estará ela? Vamos mudar. Acho que é aqui. Só para mostrar para vocês, mais rápido aqui. Ele cortou, eu fiz cortes no vídeo, né? Para não ser muito extenso também. Vocês estão vendo que a gente cortou aqui, ó. Não quer andar, vai andar. E aí sobraram as vesículas seminais. Não vai vesícula seminal? Vai, tá? Só para vocês verem que essa vesícula seminal está comprometida. Aqui tem lesão. Ele queria cortar assim, mas o certo é abrir nesse sentido. Então, ele abriu, tá abrindo. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa área brancacenta e aqui é vesícula seminal. Esta área brancacenta é neoplasia invadindo vesícula seminal. Esse corte é super importante, mas a gente costuma incluir toda a vesícula seminal, sempre é bom. Ó, a outra também está comprometida, estão vendo? Então, esses cortes são os cortes que vão guiar o nosso laudo final. E são bem importantes. Ele cortou, esse fragmento ele vai colocar também, mas ele vai ajeitar aquele fragmento para ficar um pouquinho mais fino, tá muito grosso. Os cortes têm que ter uma espessura assim, botou para cima, né? Ao invés de botar com tumor para cima para a gente ver, né? Mas tudo bem. E ali a gente teria, então, o exame de toda a próstata. Pessoal, a aula de bexiga nós vamos deixar para um outro momento, tá? E aqui a gente termina a aula de próstata, que a ideia é fazer algo mais, assim, prático, seria mais para um bate-papo, né? Eu ia apresentando e a gente conversando. Mas aí a gente pode conversar em outro momento também, tá? Então, tchau, espero que tenha ajudado.